versículo 7. Versículo 7. Vai. Está vendo, Cristiano? Deus ele fala assim, o salmista: se eu for nos confins da terra, você está lá. Se eu for no mais profundo do mar, você está lá. Se eu for lá nos Estados Unidos, seu Luiz, Deus está lá. Se eu for lá no universo, lá em cima, perto do sol, Deus está lá. Deus está em todo lugar. Aí você fala assim: nossa, meu Deus, ele é gigante, ele é enorme. Porque Deus está em todo lugar, ele é grande demais. Até os confins. Aí tem outra coisa que agora, um versículo só, primeiro livro dos Reis, 8 e 27. Vamos no primeiro livro dos Reis, aí eu paro aqui, 8 e 27. Aqui Deus é gigantesco. Primeiro livro dos Reis, 8 e 27. Diz que é assombroso mesmo. Olha para você ver que não parece um paradoxo. Olha o versículo 27. Eu vou ler para vocês com um versículo só. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas de fato, habitará Deus na terra? Eis que os céus e até o céu do céu não podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Ele fala assim, viu? Deus não cabe aqui no templo. Tá? Deus não cabe para essa Paulista mesmo. Deus não cabe no Brasil, não cabe no mundo, Deus não cabe no universo, Deus não cabe em lugar nenhum, porque Deus é muito grande. Aí Salomão fala assim: como é que eu vou colocar Deus dentro do santuário, se Deus é tão grande que ele não cabe em lugar nenhum? Como que fica, Marcelo? Aí a pergunta que nós fazemos é o seguinte: mas como que Deus não cabe no universo e Deus habita na igreja da vida do meu corpo, que é 1,74? A explicação é muito simples. É porque Deus não tem tamanho como nós. Deus não tem tamanho. Porque se Deus tivesse tamanho, o universo caberia a Deus. Então a ideia que ele traz é que Deus habita em existência, que se você for medir o meu tamanho, o tamanho do braço, você consegue. Mas o que ele está falando aqui é que nem no universo, nem no céu de Deus cabe Deus. Aí a ideia que dá é que Deus é gigantesco, sempre infinito. Não tem como você pegar um método, pegar uma escala, começar a medir Deus, vamos medir Deus, para ver o tamanho que chega. Rapaz, Deus mede milhões de quilômetros. Aí o salmista fala assim: não, o Salomão fala não, é impossível. Porque o tamanho de Deus não se explica do jeito que nós entendemos. E nós achamos que Deus é um velho, né, de cabelo branco, que tem 2 metros e 30 de altura, ou 3 metros, está sentado no trono. Aí a própria Bíblia fala que o tamanho de Deus é tamanho que não cabe no tempo, não cabe no universo inteiro, não tem como colocar em lugar nenhum. E ao mesmo tempo ele está em todo lugar. E é por isso que, se eu fazer uma comparação do meu corpo, o tamanho do meu corpo, com o tamanho de Deus, você vai ver que Deus habita numa existência que ele não pode ser medido. É como você pegasse e começar assim: vou medir o braço de Deus. E você começa pela ponta do dedo, você vai e viaja milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, você não consegue, porque não tem tamanho. Então você não pode comparar o tamanho de Deus com o tamanho nosso pela questão de corpo. Porque ele fala assim: olha, nada, lugar nenhum pode conter Deus, por isso nós não entendemos Deus. Então a imagem e semelhança de Deus, ela não pode ser definida nessa questão de corpo físico, porque Deus não tem tamanho. Eu tenho um tamanho, Deus não tem tamanho. Então não é corpo. Outro aspecto, o segundo argumento é pensar que o ser divino seja semelhante a qualquer outra coisa na criação. Tem gente que pensa que a forma de Deus é fumaça, não é, porque Deus não tem corpo. Tem gente que pensa que é pensamento, por exemplo, nós temos essa ideia, né? Quando fala assim, pensa em Deus, aí você coloca cabelo, coloca o olho, ou então você coloca aquela imagem que tem no quadro da igreja, né? Um Deus bonito. Mas se você pegasse e falasse assim: Jorge,
criasse velo. Explica para mim o que é. Criasse velo. Você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você não tem uma imagem na cabeça, mas vocês estão tentando colocar a imagem nisso. Estão tentando buscar. O que será que é isso? Será que é preto, azul? E Deus é a mesma coisa. Nós nunca vimos Deus. E nós usamos elementos da criação para colocar em Deus. Mas nós nunca vimos a Deus. Deus nos fez a imagem e semelhança e ainda diz assim, ó, não fazer para ti imagem de escultura, porque eu não sou semelhante a nada que tem na terra, não sou semelhante a nada que tem debaixo da água, não sou semelhante a nada que tem no céu, não sou semelhante, ó, eu não sou igual a árvore, pássaro, não sou semelhante a pedra, a árvore, não sou semelhante a nada aqui na criação. Em outras palavras, se você me visse, você não ia entender como eu sou de uma outra existência diferente da criação. E ele fala assim, ó, vocês já são uma imagem e semelhança, não façam imagem e semelhança de nada na criação. Por isso que Deus, ele não pode ser comparado com o homem em aspecto físico. É impossível. É impossível. Não vou falar mais de Deus aqui, o assunto não é Deus, o assunto é o homem, mas não tem como dar uma pincelada de Deus para explicar sobre a questão de que nossas dimensões não são físicas. Então, Deus é incapaz de ser percebido, né? Pegar Deus ali, olhar, ver ele, assim, não tem como, é impossível. O que Teodoro falou que é importante, é a questão do outro, um pouco batismo e confismo. O que é isso? Moisés viu a Deus, né? Teofania. O que ele está falando? Ele está falando assim. É assim, Teodoro. Quando você lê assim lá em Isaías, eis que a mão do Senhor não estão estendida para que possa abençoar. Aí você fala assim, está vendo? Você está errado, Deus tem mão. E é aqui que os caras começam a montar um corpo humano em Deus. Ou então, os olhos do Senhor estão sobre você. Né? A ideia que dá é que nós pensamos que Deus tem mão. Mas só que isso é uma linguagem do escritor para explicar a ação de Deus. Deus agindo com o povo que está em pecado e está sendo abençoado. Ele usa a mão de Deus. Como Deus não tem olhos físicos, e o público de Isaías não ia entender se ele explicasse uma coisa transcendental, o olho de Deus, o qual nós não sabemos explicar como que é, então o escritor usa essa técnica, quer dizer que Deus tem olhos. E sentimentos, Deus se irou, entendeu? Deus não fica irado, é outra técnica do escritor para explicar que Deus está mudando de atitude, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas esses sentimentos, eles não são sentimentos de Deus. Entendeu, Teodoro? Entendeu a questão? Teofonia é em Abraão. Em Abraão, quando Deus vem, aí ele assume uma forma humana. Lembra dos 3 anjos? Tinha 2 anjos, e o do meio era Deus. Ali Deus assume uma forma humana para conversar com Abraão, porque Deus não tem como ele aparecer na sua forma em essência, e Abraão não entende nada. Se Daniel não entendeu Gabriel, o cara é parecido com um bronze polido, perna de fogo. Aí Ezequiel viu um querubim, diz que tem 8 olhos, parece que ele não consegue descrever. Porque é outra existência, não tem nada igual à minha criação. Então ele vai dizer que quando Deus aparece a Abraão, o texto fala, ali Deus assume uma forma da criação para o povo, para conversar com eles. Ele assume uma forma de um furacão, para conversar com Jó. Mas Deus, ele não tem nada físico. É por isso que em Êxodo, se vocês quiserem ler, Êxodo 24, abra para vocês Êxodo 24, só para não ficar com minhas palavras, que Deus não adianta você querer criar uma imagem de Deus na cabeça e achar que Deus é bonito que nem Kleber. Não é. Deus não tem nada a ver com cabelo e com olho. Entendeu? Então, esse conceito de imagem e semelhança tem que ser banido mesmo do pensamento nosso. Da ideia de que esse 24, quem achou, lembra mim? Aí a gente continua. Esse capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Entenderam agora? Agora olhem para cá. Então, Cleber, você falou que imagem e semelhança reflete. Sabe como que Deus, olha para cá, sabe como que eu reflito Deus com os meus sentidos? Por exemplo, nosso corpo físico,
Ele nos dá a capacidade de enxergar com os olhos, não dá? Não. Deus me enxerga? Enxerga. Então, essa é uma qualidade de vida que o próprio Deus enxerga e vai muito mais longe do que jamais enxergaremos ainda. Embora não faça com os olhos físicos como nós. Então, nós refletimos a Deus, é que Deus enxerga. Não que Ele tem olhos físicos, mas Ele enxerga. Essa é a nossa imagem. Porque se você não partir daqui, aí você vai ter que explicar os outros textos. Que Deus não é isso mesmo. Então Deus pode ser medido, porque o olho humano tem um tamanho específico. Então como que pode Deus habitar aqui e ao mesmo tempo ter um corpo físico? É impossível. Outra característica nossa é a nossa boca, que nos dá a capacidade de falar, refletindo o fato de ser Deus, um Deus que fala. Nós temos boca para falar, e Deus também fala, Deus não fala? Só que Deus fala de uma forma diferente de nós. Ele fala, então nós refletimos a Deus através da nossa comunicação. Diga. Aqui também é você sabe que tem hora e outra. Sim. Fala. Diga. Está lá em João capítulo 14, 7:14. E ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e estarei em sua terra. Então, abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Muito bem. Isso aí, a gente pensa que Deus tem olho, só que Deus ele enxerga, sem ter um corpo físico, e Deus ouve. Nós somos a semelhança, nós refletimos a Deus nisso também. E ele estará nesse lugar, a presença dele como oração, né? Isso. Sabe por quê? Como é seu nome? Esqueço. Adilson. É porque o escritor aí, se ele não dizer assim, ó, olhos e ouvidos, eu não vou entender. Ele fala mais coisa. Se humilhar, se orar, mudar os seus caminhos, aí então eu ouvirei do céu, meus olhos, meus ouvidos estarão atentos. Na oração, desse lugar, sim, está presente no lugar, né? Isso. Na forma dele. Então, isso aqui mostra, entendeu sim? Entendeu como é que nós temos a imagem no aspecto físico? É que nós temos ouvido físico, mas Deus não. Nós somos finitos, Marcelo. Deus é infinito. Deus ele enxerga, não enxerga com o olho, enxerga conforme a sua essência, a sua natureza. Mas nós refletimos a Deus, por isso nós somos diferentes do restante da criação. Nessa parte aí. Diga. Acho que também da essência de amor, né? Que a gente ama os filhos da gente. Ele fala que a gente quer mal, sabe, dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Então ele usa a gente também como exemplo de sentimento, né? A gente quer mal, tem sentimentos bons, quanto mais ele. Isso. Aqui e ali agora, você falou esse ponto, aspectos espirituais, vou colocar uma coisa, porque assim, minha primeira argumentação aqui é quebrar o conceito, mas é isso mesmo, é quebrar o conceito de que Deus ele tem uma aparência física, né? Deus não tem aparência física. O único que tem aparência física, que assumiu uma aparência física, foi Jesus Cristo, que ele veio, assumiu um corpo humano, ele está com esse corpo até hoje, ele é o único. Só que nós não sabemos, quando ele chegou lá no céu, qual foi o processo que aconteceu, né? Para como ele se relacionasse com uma outra existência diferente. O que a Bíblia está falando agora é que agora nós vamos detalhar mais esses aspectos. Então, o primeiro aspecto que nós temos da imagem e semelhança, que nós refletimos a Deus, é que nós ouvimos, nós falamos, para não pegar a achar que é corpo físico, né? Deus fala, como o irmão leu, Deus escuta, Deus vê, Deus comunica. São aspectos espirituais que com certeza nós relacionamos pessoalmente com Deus. Por exemplo, quais são os aspectos? Nós oramos a Ele, nós ouvimos, ouçamos palavras que Ele nos diz, né? Só que um animal nenhum, ele jamais um animal passou uma hora em oração. Essa é a diferença nossa, né? O intercessor pela salvação de um parente ou de um amigo, você nunca vai ver um animal fazer isso. Nós não, nós oramos, nós intercedemos. Isso também inclui a nossa imortalidade, como nós sabemos de existir. Outras palavras, o escritor, lê para mim, Cristiano, o restante da lição.
Isso, está vendo? Então, ele coloca a eternidade no coração do homem, fez a imagem do homem. O homem, ele é diferente dos animais, porque ele vai morrer. Eu expliquei na aula passada sobre a questão da alma. A alma, ela tem um destino. E aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa. É que esses aspectos espirituais é que nós temos acesso a Deus, coisa que o restante da criação não tem. Outro aspecto é mental, é o conhecimento. Por exemplo, nenhum animal desde a criação evoluiu na compreensão de problemas éticos, né? Os animais já nasceram determinados do jeito que eles são. O homem, ele vai evoluindo em problemas éticos, tem os problemas da sociedade, hoje tem esse problema o dia inteiro, né? A questão política do nosso país, essa crise. O animal não faz isso. Nós temos essa capacidade, nós refletimos a Deus na capacidade de resolver problemas. Nenhum grupo de chimpanzés, você pode ter certeza, ele sentará em torno de uma mesa e vai discutir problemas políticos ou problemas de ideologia. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Não por isso, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, diferente do restante da criação. E nenhum grupo, né, de castores ainda constrói o mesmo tipo de barragem que fazia mil gerações. Se você pegar os castores, 1000 gerações eles fazem do mesmo jeito, eles não fazem diferente. O homem ele evoluiu. O homem primitivo ele evoluiu para o homem moderno. As aves ainda constroem o mesmo tipo de ninho, as abelhas ainda constroem o mesmo tipo de colmeia, mas nós não. Nós continuamos a desenvolver cada vez mais perícia e complexidade na tecnologia, na agricultura, na ciência, e praticamente em todos os campos do conhecimento nós evoluímos. Esse é o ponto de conhecimento que nós temos, a imagem e semelhança de um Deus que conhece, que é onisciente. Nós continuamos a desenvolver cada vez mais. Então, nossa semelhança a Deus se percebe na criatividade humana, como áreas da arte, música, engenhosidade científica e na ciência. Mas nenhum animal jamais escreverá carta para o avô dele, nenhum animal jamais vai escrever uma carta de amor para o outro, porque ele não tem esses sentimentos, como a Aline disse. Então, essa ideia de imagem e semelhança que nós temos, esses aspectos de Deus, tem uma coisa que é escondida lá aqui em Gênesis, que é a questão do amor de Cristo. Cristo ele é a expressão da imagem e semelhança de Deus. Só que o amor em Adão é aquilo que nós não temos. Por quê? Porque quando o homem cai, que é o que ele vai falar aqui, o homem cai, nós entendemos que o homem não perde a semelhança e a imagem de Deus. Né? Às vezes tem gente que pensa que o homem, depois que ele caiu, ele perdeu essa imagem e semelhança. E ao contrário da Bíblia, o homem, viu, Jorge? O homem lá fora, o ímpio, o descrente, seja ele qual for a sua situação com a justiça, quando eu olho para ele, eu vejo nele a imagem e semelhança de Deus ainda. A diferença da imagem e semelhança de Deus, Cristiano, antes da queda e depois da queda, é que antes da queda eu obedecia a Deus com tudo aquilo que Deus me deu. Deus me deu capacidade para governar, por isso que ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, o homem ele tem conhecimento, ele tem sentimentos de amor. O homem ele construiu o homem e a mulher para mostrar que há uma comunhão entre o homem e a mulher, assim como há uma comunhão com a Trindade. O homem ele propria, como a Aline falou, ele falou assim, você proprie, domine a terra, porque criar filhos é também um atributo meu. Eu também gerei filhos, eu gerei você, eu crio a humanidade, eu adoto filhos. Então tudo isso reflete a Deus. Só que Adão fazia de uma forma que obedecia a Deus e que Deus agradava. Quando o pecado entra em Adão, que a partir daqui a imagem do homem não é destruída, ele continua, mas só que agora tudo que ele faz é contra a vontade de Deus. O homem aí fora, ele pode ser o ímpio o pior que tem, ele ainda é portador da imagem de Deus. Só que a imagem de Deus é deturpada. Por exemplo, Deus falou para Adão: Adão, você vai casar. Você vai constituir família. Ele ainda tem esse conhecimento, ele ainda tem essa capacidade. Só que ele constrói família com o pecado dentro dele, ele constrói família toda destruída. Mas ele ainda possui a imagem de Deus. Porque tem algumas pessoas que ensinam que o homem não tem mais a imagem de Deus e semelhança. Depois que o pecado dentro dele, ele é como um animal, ele é separado de Deus espiritualmente. Como eu disse, o homem ele é portador ainda da imagem e semelhança de Deus. Se você continua lendo para
dois textos que a gente vai ver que isso ainda continua. Você entendeu a questão? Só para vocês terem uma ideia. Depois da queda, meu sentimento, minha inteligência, que reflete Deus, foi corrompido pelo pecado. E isso vai passando de pai para filho. Se você ler agora em Gênesis capítulo 5, versículo 1, Gênesis 5, 1, vou ler para vocês. Aqui vai dizer que Sete, ele era de Adão. Gênesis 5, 1. E continua que a imagem não é destruída, mesmo a pessoa sendo descrente. Ele diz assim, ó, capítulo 5, versículo 1 de Gênesis. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Adão, homem e mulher, os criou, os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe chamou Sete. Você viu que você olha para Sete? É a mesma coisa que eu disse. Você olhou para Sete e olhou para Adão. Sete é a cópia de Adão. Sete não é diferente, entendeu, Beto? Não nasceu diferente, é a mesma coisa. A diferença é que aqui agora, a alma de Adão, por gerar a alma de Sete, ela já vem em pecado. Ela já vem manchada com pecado. Na concepção, Deus está formando o corpo de Sete. O pecado ela afeta o corpo de Sete. Sete pode nascer com deficiência física. Sete pode nascer com um problema no rim, problema mental. O pecado ela afetou a criação do corpo. Mas o pecado também afetou a alma. Então, Sete ele vai nascer com um sentimento, não como o de Adão antes da queda, que só agradava a Deus. Tudo que Sete vai fazer vai desagradar a Deus. Pegou o pecado, pegou tudo aquilo na imagem e semelhança de Deus e corrompeu tudo. É por isso que quando vai passando a geração, quando chega em Jesus, ali a alma de José não pode gerar a alma de Jesus, e nem o corpo dele. Por isso que tem que vir uma intervenção de Deus e falar assim, ó, o corpo de Jesus e a alma de Jesus tem que ser feita dentro do ventre de Maria, de forma que o pecado de Adão não passe para ele. Não passe para ele. Só que aí o Espírito Santo constrói Jesus, o corpo dele, a imagem e semelhança de Deus. Mas esse fato do pecado continuar não tira a imagem do homem. Aqui no mesmo capítulo, no capítulo 9, olha o capítulo 9, versículo 6, Deus fala assim, olha, Gênesis, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu próprio, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui já é depois da queda. E Adão já tinha caído. Ele fala assim, ó, você matou o homem, você vai morrer. Eu vou querer o seu sangue. Sabe por quê? Quando você mata o homem, pode ser estuprador, pode ser o cara mais vil na sociedade. Você está ferindo a imagem de Deus dele. Então eu vou requerer de você o sangue. Você pode ver um cara que foi fora, ele pode ser falado do jeito que for. Ele ainda é portador da imagem de Deus. Deus fala assim, ó, você não pode ferir o ímpio aí fora. Você não pode maltratar o ímpio. Você não pode maldizer o ímpio. Porque ele é portador da minha imagem. Fazer alguma coisa de mal com o ímpio é ferir a minha imagem. Por quê? Porque não dá para citar todos os textos, mas é que esse ímpio aí fora, que ele tem a portador da imagem de Deus caída, que ele só usa a imagem para fazer coisa errada, pode ser que um dia, no futuro, ele possa ser resgatado e ali ele possa ser restituído a imagem dele como a nossa.
nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo agora ele começa agora a pegar aquela imagem que está toda manchada e ele começa a restituir para sermos conforme a imagem de Cristo. Entendeu a questão? Mas todo homem aí fora ele é portador da imagem de Deus. É por isso que ele tem conhecimento, é por isso que ele tem sentimentos, é por isso que ele ama ainda. Então ele reflete a Deus, ele ora, mesmo que ele ora com outros ídolos, ele vai no cultos, mesmo que não seja um culto cristão, mas ele ainda tem a imagem de Deus, mas corrompida pelo pecado. Então a ideia de imagem e semelhança, deixa eu definir agora, é 2 pontos. Por que Deus colocou o homem em imagem e semelhança? Vai explicar no versículo 27 e 28 de Gênesis, para que tenha domínio sobre a criação. Adão, eu vou colocar no meu reino cósmico, no jardim. Você tem faculdades para governar e domínio. Você é o meu gerente do universo inteiro. Eu estou te dando essa capacidade para você governar para mim tudo. Por isso ele fala, tenha domínio, coloca logo o nome nos animais. Então, qual é a causa da imagem e semelhança? Servir a Deus e ter domínio sobre o universo inteiro. Só que o homem hoje, ele continua com essa capacidade, mas o que ele faz? De forma que ele desagrada a Deus. Ele explora o homem, ele explora a natureza, ele não tem os valores de Deus, ele domina sobre a terra, mas não domina para Deus. Agora, na consumação, quando Cristo voltar, aí toda essa imagem nossa, de semelhança que está deturpada, ela será aperfeiçoada como Adão tinha no Éden, e nós vamos entrar no novo céu e na nova terra com uma imagem e semelhança perfeita. Entendeu o que é imagem e semelhança? Ou alguém tem alguma dúvida ainda sobre esse conceito de imagem e semelhança? Que parece corpo, que tem olhos. Tem algum conceito ainda, Marcelo? Tem problema nenhum? Beto? Teodoro? Eduardo? Seu Luiz? O homem não tem aparência física com Deus. Diga. A imagem seria moral, espiritual, só parece ruim. Isso. Moral espiritual, porque na verdade assim, é o que nos faz diferente do restante da criação. Moral, porque obedecemos a Deus. Hoje ela está sendo instituída. Espiritual, nós comunicamos com Deus. Que aí tem as faculdades, tem mental, inteligência. É tudo aquilo que Deus nos deu para governar a criação. O animal não tem capacidade para governar nada. Nós temos. Então essa é a imagem. Por isso que quando nós aceitamos a Cristo, não vai agora começa a vir ligados e falar assim, ó, os frutos da carne, as obras do Espírito, as obras da carne e o fruto do Espírito, toda aquela paz ali, ó, é que Adão tinha. Toda aquela alegria ali é que Adão tinha. Entendeu, Pedro? Toda aquela longanimidade, bondade, tudo aquilo que ele tinha, só que o pecado manchou tudo aquilo. Então, nós hoje, o ímpio não reflete a Deus. O que tinha que ser? Eu tinha que olhar para o ímpio e falar assim, nossa, esse cara reflete a Deus em bondade, ele reflete a Deus em amor, ele reflete a Deus em espiritualidade, em oração. Esse reflete a Deus. Esse é o homem de Deus. Essa é a ideia. Mas você olha para o ímpio e fala, esse não reflete a Deus, esse reflete o diabo. Esse cara de Deus não tem bondade. Né? Aí Tiago 3,9 ele fala, que nós ofendemos o outro. Lê 3,9 para vocês verem. Quando nós falamos mal do outro, porque não pode falar mal do outro, porque o outro é a semelhança de Deus. Então, queira ou não, o problema é que quando nós falamos do ímpio em fora, e fazemos qualquer coisa, nós amaldiçoamos ele, nós estamos ofendendo a Deus. Essa é a ideia. O ponto-chave é até mais esse aqui. Esse foi o ponto mais chave. 3,9, achou? Lê para mim 3,9 de Tiago. Com ela, bendizemos ao Senhor, o Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. A língua, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, mesmo que seja o ímpio, quando você fala mal do ímpio ou do seu irmão, você está ferindo o seu irmão e ao mesmo tempo você está ofendendo a Deus, porque eu olho para ele, ele tem a imagem de Deus. É uma ligação muito forte.
Então, o que eu quero que vocês entendam é só isso. Imagem e semelhança tem nada a ver com aspecto físico. Deus não é semelhante a nada na criação. Agora, como que é então Deus então? Porque eu tenho um corpo humano, aí eu posso ver, não sei. Eu sei que Deus é uma existência totalmente diferente da nossa. Mas que nós somos e refletimos a imagem e semelhança de Deus, nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Até aqui? Então, duas coisas que foi definidas sobre a questão do homem. Somos corpo e alma, alma e espírito são sinônimos. A imagem e semelhança de Deus, Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. O pecado não destruiu a imagem e semelhança de Deus no homem, continua a imagem e semelhança, que são tudo aquilo que foi relacionado aqui e muito mais, e que a imagem ela pode ser restaurada através da pregação do Evangelho, e que um dia nós seremos a imagem de Cristo por completo, porque esse é o objetivo do Evangelho, nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Então, sobre essa questão dos pregadores que pregam por aí, só queria dizer para os irmãos assim, que não vão abraçando tudo, mas se começarem a pregar, pregam mesmo muita coisa sobre a questão de que nós temos corpo, que eu não posso imaginar um Deus, que Deus está sentado no trono, com a barba branca como João. Nós pensamos nos atributos da pessoa de Deus e da pessoa do homem, na diferença de dimensões. Deus é um ser totalmente diferente do homem. Não tem aspecto físico, entendeu? Deus não pode ser preso ao tempo, ao espaço físico. Deus não tem corpo. Então a gente tem que fazer essas comparações, não é só abraçar, ficar abraçando tudo e achar que um dia Deus vai entrar naquela porta ali com 1,75 m de altura, porque Deus nunca vai aparecer dessa forma, né? Deus, ele tem outras maneiras de se comunicar com o homem. Mas o que eu incentivo a vocês é que vocês tenham mais sobre essas coisas. E sobre o ponto da imagem e semelhança, o último ponto também, sobre a questão da ciência, é que nós não somos a imagem e semelhança como os animais. Deus não soprou no nariz do macaco. Deus não soprou no nariz dos animais. Deus não fez os animais a sua imagem e semelhança. O único que Deus colocou para governar sobre tudo e todos foi o homem. Só o homem ele reflete a Deus. Nós temos os teólogos falam que nós temos muitos atributos, viu, Cristiano? Muitos atributos em nós que nós desconhecemos e Deus colocou em nós. E só com o tempo, entendeu? É que nós vamos descobrir o que foi que Deus colocou em nós e reflete a Deus. Uma pessoa na área da ciência, um bom médico, ele reflete a Deus. Uma pessoa na área da política, um bom político, ele reflete a Deus. Ele reflete a Deus na arte de governo. Então, os irmãos ficam com essa ideia de imagem e semelhança, conforme foi ensinado aqui no texto. O texto que nós vamos ler pode ser o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Amém? Próxima semana, olha aqui, nós vamos falar de macho e fêmea. Aí nós vamos desenvolver esse conceito aí, né? Homem com homem, mulher com mulher. O que a Bíblia ensina, né? Pode, não pode. Aí nós vamos trabalhar nesse texto aí, para a gente ver como é que vamos chegar nessa conclusão aí de a questão do homossexualismo hoje no século XXI. Próximo domingo, macho e fêmea. Deus os criou ou Deus criou macho, fêmea e fêmea? Amém? Oi? Não entendi. Esse capítulo 1 de Gênesis, versículos 6 e 27. Pode vir, amém?